Pai do Senhor aos irmãos que estão vendo esse vídeo. Deus abençoe você, seu lar e toda a sua família. Eu estou aqui para falar do Evangelho segundo escreveu João. João no capítulo 1 e no versículo 14 que diz: E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Evangelho segundo escreveu João foi escrito no ano de 80 a 95 depois de Cristo. João escreve para a igreja e vai apresentar para a igreja Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho segundo escreveu João é ímpar entre os 4 evangelhos. Ele relata muitos fatos do ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém, que não se acha no sinótico, e revela mais a fundo o ministério da sua pessoa. O autor identifica-se indiretamente como discípulo a quem Jesus amava. João no capítulo 13, no versículo 23, João no capítulo 19, no versículo 26, João no capítulo 20, versículo 2, João no capítulo 21, versículo 7 ao versículo de número 20. O testemunho dos primórdios do cristianismo, bem como a evidência interna deste evangelho, fala que João, o filho de Zebedeu, foi o autor do Evangelho segundo escreveu João. João foi um dos 12 apóstolos originais de Cristo e um dos 3 mais chegados a ele. Pedro, Tiago e João eram os mais chegados a Jesus. Segundo o testemunho muito antigo, os presbitérios da igreja da Ásia Menor pediram ao ancião e apóstolo João, residente em Efésio, que escrevesse esse evangelho espiritual para contestar uma heresia contra a natureza e pessoa de Jesus Cristo, propagada por um certo judeu de nome Cirito. O Evangelho segundo escreveu João continua sendo para a igreja uma grandiosa exposição teológica da verdade em Jesus Cristo. João deixa claro o propósito do seu evangelho. Ele fala em João capítulo 20 e no versículo 31 ele fala assim: a saber, para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vidas em seu nome. João teria escrito para convencer os incrédulos a crerem em Jesus e serem salvos. João teria escrito para consolidar os fundamentos da fé, de modo que os crentes continuassem firmes, apesar dos falsos ensinamentos. Assim eles teriam plena comunhão com o Pai e também com o Filho. Está no Evangelho de João, capítulo 17 e no versículo 3. João também foi o autor de outros livros bíblicos, como Primeira Epístola de João, Segunda Epístola de João, Terceira Epístola de João e o livro de Apocalipse, conhecido como o livro da Revelação. A Bíblia fala quem foi João. João era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. João 21, no versículo 20, que diz: E Pedro, voltando, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascesse recordara também sobre o seu peito, e que dizia: Senhor, quem há de trair? Esteve com Jesus por ocasião da transfiguração. Mateus capítulo 17, no versículo 1, que diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e conduziu em particular a um alto monte. Acompanhou toda a agonia de Jesus no Getsemane. Marcos capítulo 14, no versículo 33, que diz: E tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Foi o discípulo que cuidou da mãe de Jesus após a crucificação de Jesus. João capítulo 19, no versículo 25 ao versículo de número 27, que diz: Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Correu até o sepulcro de Jesus quando soube da ressurreição do Senhor,
capítulo 20, no versículo 4 de João, que diz: E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Jesus fala para João que ele não morreria como mártir da igreja. João capítulo 21, versículo 22, que diz: Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? A ti segue-me tu. Foi com Pedro a hora da oração nona ao templo. Atos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 1, que diz: E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração nona. Que Deus abençoe.